Louvado seja Deus. Boa noite, família de Deus. Que a graça e a paz do Senhor permaneçam sobre nós nessa noite. Somos totalmente dependentes, dessa graça que resulta nessa paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus pelo culto ao Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra, pela pregação dela. Que o Senhor nos abençoe nessa hora. Abra nosso entendimento, nosso coração, possa nos trazer mais perto de Deus, para que nós tornemos imitadores de Cristo cada vez mais. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, leremos do verso 1 até o verso 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Assim diz a palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Mais uma vez, cheguemos na presença do Senhor em oração. Pai, gratos somos ao Senhor pela Tua palavra. Nesse momento, Pai, nos quedamos diante do Senhor. Reconhecemos, Deus, que devido à queda, fomos afetados em todas as áreas da nossa vida. E precisamos desesperadamente da iluminação que vem do Espírito Santo do Senhor. Abra nosso entendimento, como o Senhor abriu de Lídia, na beira daquele rio, e que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra nessa noite, mas não entender a palavra pelas palavras, mas entender a Tua palavra pelo poder do Espírito Santo do Senhor, e que isso possa nos levar a uma transformação, a uma conformação cada vez mais próxima da imagem e semelhança do Senhor. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o filósofo canadense contemporâneo Charles Taylor, ele pegou dois termos gregos e ele fez um livro em cima desses termos, discorrendo seus significados e aplicando ao comportamento da nossa época. Os termos mimese e poiesis. Mimese é a capacidade de imitação, de reprodução. Poiesis é a criação a partir de nenhuma referência. E ao discorrer sobre esses termos, ele olha, ele observa a nossa sociedade e ele chega à conclusão que nós estamos transpondo o tempo. E que a nossa sociedade, que outrora era uma sociedade que imitava as coisas, agora está buscando novo. É uma sociedade que busca criar coisas a partir do nada. É uma sociedade que olha para as coisas que já têm o seu sentido próprio, mas olha as coisas sem recheio, sem significado. Esta sociedade olha também
para a revelação de Deus e ignora por completo. E tenta buscar dar sentido às coisas por si mesmo. Nós temos dois poemas que nos ajudam a ilustrar isso. Um poema de Camões, chamado Lusíadas, e o outro do Carlos Drummond, chamado A Máquina do Mundo. O de Camões, Lusíadas, conta a história de um peregrino que buscava incansavelmente ter um encontro com essa máquina do mundo. Máquina essa que iria revelar qual é o sentido das coisas, porque as coisas são como elas são. Tentar entender esse recheio de significado que as coisas têm, buscar saber de onde veio, para onde vai, buscar entender o sentido da vida. O outro poema de Drummond, A Máquina do Mundo, também mostra também um peregrino mineiro encontrando essa máquina do tempo. Máquina do tempo essa tão desejada lá pelo primeiro peregrino e que incansavelmente buscava ela com todas as forças. Um mineiro caminhando sobre as ruas pedregosas de Minas Gerais se depara com a revelação da máquina do tempo. A máquina do tempo se mostra para ele e ele passa por ela e ignora a máquina do mundo. Isso revela demais, irmãos, como as coisas estão como estão. Mas eu concordo com o Taylor que talvez hoje nós vivemos nesse pico. Mas isso se dá, não é de agora. Isso foi desde depois de Gênesis 3. Depois de Gênesis 3, após a queda, o homem, mesmo entendendo que aquele que criou todas as coisas deu significado a elas, o homem começa a olhar as coisas e tentar dar significado por si mesmo, ignorando a revelação plena do Criador de todas as coisas. E busca incansavelmente inventar coisas, buscar um novo. E quando nós estamos, nesse momento, comemorando 52 anos de igreja organizada, aqui, igreja local, nós podemos pensar na quantidade de livros escritos, quantidade de conferências que buscam trazer novidade para o sentido da igreja. E muitas vezes nós esquecemos que aquele que criou a igreja, o autor da igreja, a criou cheio de significados. Ela já está cheia de significados e foi dado pelo próprio Criador, pelo Senhor da igreja. Então, irmãos, hoje, nessa data, nós somos agora compelidos a descartar qualquer ideia de tentar inventar um novo significado da igreja. Mas nós somos convidados a retornar ao significado original que o próprio Criador nos deu. Nós estamos, irmãos, diante de um texto que mostra para nós uma igreja que foi considerada modelo. Uma igreja que se tornou modelo a partir da imitação. Uma igreja que logo buscou imitar os seus discipuladores, assim como buscou imitar a Cristo Jesus, o Senhor da igreja. E esta igreja logo se tornou modelo para a imitação de outros. E nós podemos olhar, meus irmãos, para esse texto agora e olhar para essa igreja considerada um modelo e poder buscar sentido naquilo que nós estamos fazendo durante essa semana, dando graças a Deus pela igreja. E é assim, meus irmãos, que nós vamos refletir nesse texto hoje. Nós vamos refletir à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 5, sobre o seguinte tema: damos graças a Deus pela igreja modelo. Damos graças a Deus pela igreja modelo. E não buscando inventar a roda, mas olhando para um homem inspirado pelo Espírito Santo como Paulo, que fez isso em diversas vezes, e fez isso aqui também na carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2, quando ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. Esta é a sentença principal desse capítulo 1. É a partir disso que nós vamos indagar
Como que isso se dá? Como que Paulo dá graças a Deus pela igreja dos Tessalonicenses? E como nós devemos imitar isso? Como nós devemos ser tomados por esse senso? Queridos, antes de entrarmos no ponto, é necessário nós respondermos a seguinte pergunta: que igreja é essa que Paulo dá graças a Deus por ela? Que igreja é essa que se tornou um modelo na Macedônia? Que igreja é essa? Esta igreja, ela foi plantada, e o registro está lá em Atos, capítulo 17. Foi uma igreja plantada apenas com 3 semanas. O apóstolo Paulo aqui, que assina a autoria dessa carta no primeiro versículo, dizendo Paulo, Silvano e Timóteo, mostrando que esses homens o acompanhavam e ajudou ele a escrever essa carta, que tem para autoria magna o próprio apóstolo Paulo. Ele apresenta aqui Silvano, que é um nome aqui em latim para Silas, e Timóteo, 2 homens que o acompanharam na plantação dessa igreja. Essa igreja que se tornou modelo, que é motivo de nós agradecermos a Deus por ela, é uma igreja que foi plantada em 3 semanas, no meio de uma grande perseguição. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, ele chega totalmente direcionado pelo Espírito Santo. No capítulo 16, ele tinha um anseio de ir para a Ásia, mas compelido pelo Espírito Santo, impedido pelo Espírito Santo de ir para a Ásia, ele é direcionado a passar a Macedônia e chegar até a Tessalônica. E ele chega naquela cidade e não é recebido com flores. Depois de 3 semanas pregando a palavra, fiel palavra na sinagoga, persuadindo aqueles irmãos pelo poder do Espírito Santo, a consequência foi aquela que se dá até hoje. Muitos ignoraram a proclamação da palavra, mas muitos se renderam, se prostraram diante do Rei dos Reis e aceitaram ao Senhor Jesus não só como Salvador, mas como Senhor de suas vidas. Depois de 3 semanas, Paulo é praticamente expulso daquela cidade. A perseguição aperta ali e ele sai daquela cidade. E agora, depois de pouco tempo de ter plantado essa igreja, ele manda Timóteo lá buscar informações, pastorear a igreja e buscar saber como que anda aquela igreja. E Timóteo traz para Paulo então informações que alegraram o coração do apóstolo, informações que alegram o coração daqueles que amam a obra do Senhor, mas também trouxeram que eles estavam com dificuldade para entender questões sobre a morte, questões sobre a parousia, a segunda vinda de Jesus, o retorno do Senhor Jesus. E ele escreve essa carta com esses motivos, mas ele aproveita essa carta também para encorajar aqueles irmãos a permanecer firmes, mesmo diante das perseguições. Depois dessa assinatura, aqui no verso 1, nós vemos que Paulo, ele agora crava qual é a identidade dessa igreja. Que igreja é essa que é modelo em toda a Macedônia? Ele diz o seguinte: é a igreja dos Tessalonicenses. E quando ele traz essa referência, chama muita atenção. Ele não está dizendo é a igreja em Tessalônica. Ele está dizendo que é a igreja dos Tessalonicenses. Ele está dizendo que é a igreja do povo. É a igreja que é a união, a comunhão da família de Deus, daqueles eleitos chamados. E ele usa a palavra igreja, eclesia, que eles foram chamados, juntados com uma assembleia e lançados para fora, e lançados para testemunhar, para proclamar as boas obras do Senhor. Ele nos ensina, irmãos, com essa identificação, que a igreja, ela tem o seu caráter terreno, que a sua igreja, ela está espalhada sobre toda a face da terra, agrupadas em igrejas locais. Nós temos a 9ª igreja presbiteriana aqui em Nova Cachoeirinha, e nós temos tantas outras igrejas presbiterianas aqui em Belo Horizonte. Nós temos tantas outras igrejas fiel à palavra do Senhor em todo o Brasil. Nós temos igrejas espalhadas sobre toda a face da terra, que se mantém fiel à pregação da palavra de Deus. Então, meus irmãos, a igreja, ela é a união. A igreja somos nós.
A igreja não está na estrutura. A igreja tem um privilégio de ter estrutura hoje. A igreja somos cada um de nós. Então nós precisamos de falar da igreja, a primeira pessoa. Não é a igreja, nós somos a igreja. Nós precisamos ter esse caráter. Mas Paulo também, ele agora completa essa identidade, dá sentido à identidade da igreja. Porque ele diz que é a igreja dos Tessalonicenses, mas é a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele não diz que é a igreja de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Poderia falar assim também. Mas ele diz que é a igreja em Deus Pai e em Cristo Jesus. É uma igreja que tem identidade entrelaçada ao próprio Pai, Filho e Espírito Santo. É uma igreja que tem comunhão com Deus. É uma igreja que só é igreja porque está conectada ao Deus Trino. É uma igreja que tem identidade totalmente identificada com o próprio Senhor Deus, com o próprio Criador de todas as coisas. Meus irmãos, isso deve encher o nosso coração. E é isso talvez que Calvino tenha escrevido quando ele quis trazer essa definição para a igreja. Ele diz assim, abre aspas: igreja é igreja quando Deus preside e Cristo reina. A igreja não é igreja se não for fundada em Deus, reunida em nome de Jesus Cristo. Por isso que Paulo também, ao escrever sobre a igreja, ele escreve lá na carta aos Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao 22, da seguinte forma: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Irmãos, hoje estão tentando inventar a roda. Estão tentando, o espírito do nosso tempo, o espírito da nossa época, está tentando reinventar igrejas, está tentando modificar a forma original da igreja, e essa tentativa de fazer diferente, está também edificando igreja sobre areia. Cristo Jesus está longe dos púlpitos, Cristo Jesus está longe dos corações. E é por isso que o apóstolo Pedro diz, meus irmãos, antes de nós darmos razão da nossa fé, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor do nosso coração. Ele reina. Calvino estava certo quando ele diz, igreja só é igreja onde Cristo reina sobre ela. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus porque, como ouvimos hoje pela manhã, se nós formos caminhar pela nossa própria vontade, estamos perdidos. Somos desesperadamente necessitados da direção do Senhor. Precisamos, irmãos, estar entrelaçados em Cristo. Hoje há muitas vozes por aí querendo apontar a igreja sem Cristo, igreja sem cruz, igreja sem sacrifício, igreja sem doutrina, igreja sem propagação contra o pecado, igreja que nos faz se sentir bem quando sentamos no banco. Pessoas estão buscando igreja para ouvir aquilo que faz coceirinha nos ouvidos para agradar o coração pecaminoso. Poucos hoje correm atrás para ouvir Deus corrigir nossas imperfeições, meus irmãos. Poucos têm a alegria de ser exortados pela palavra de Deus. Poucos têm a alegria de ser moldados, quebrados como vaso e refeitos pela mão do Criador, pela ação do Espírito Santo por meio da tua palavra. Eu oro, meus irmãos, pela igreja do Senhor, para que ela se submeta cada dia mais ao reinado de Cristo Jesus. E não viva em crise de identidade, mas que possa cada dia se identificar com Cristo Jesus. Você se identifica com esse Deus Trino? Essa é a verdade da sua vida? Igreja só é igreja, onde Cristo reina sobre ela. Meus irmãos, e aí ele termina aqui com uma saudação que nós copiamos.
E dia após dia nós dizemos, meus irmãos, que não é um jargão, graça e paz do Senhor Jesus é o que nos mantém de pé. Nós precisamos desesperadamente da graça do Senhor, essa graça que é um favor imerecido, que se manifesta em nós por meio da salvação e que desemboca nessa paz que todo mundo busca, mas ela é diferente da que o mundo dá. É uma paz independente das guerras, é uma paz independente das tribulações, é uma paz que excede de fato todo o entendimento humano, é uma paz firmada e resultado da graça do Senhor derramada sobre nossas vidas. Por isso, meus irmãos, Paulo chega agora diante dessa igreja e diz: damos sempre graças a Deus por todos vós. E agora, ele usa 3 verbos qualificando essa ação de graça, qualificando essa gratidão que ele tem ao Senhor. Os 3 verbos são mencionando-vos, recordando-vos e reconhecendo. Esses são os 3 pontos nossos hoje. Nós damos graças a Deus pela igreja. Em primeiro lugar, mencionando. Quando você menciona da igreja, quais são as palavras que saem da sua boca? Quais são as palavras que saem dos seus lábios, meus irmãos? As palavras que saem dos lábios do apóstolo Paulo aqui são palavras em orações, orações sem cessar. Quantos hoje, meus irmãos, quando termina o culto, chega em casa, mas fala tão mal da igreja? Eu não sei se você, igreja, comigo, sente a sua orelha queimando. Brincadeira, isso é superstição. Mas é uma verdade, irmãos. Muitas mesas hoje são palcos de conversas maldosas sobre a igreja do Senhor. Conversas maldosas contra a noiva de Cristo. Conversas maldosas sem nenhuma edificação sobre aquela eleita do Senhor que custou o sangue, que custou o caro sangue do Cordeiro. Mas, meus irmãos, quando Paulo ele traz essa primeira verdade aqui, dizendo que ele dá graças ao Senhor, mencionando sobre essa igreja modelo em oração sem cessar, ele está mostrando aqui uma grande verdade sobre a igreja, sobre essa igreja que a gente chama de igreja visível, dessa igreja local, dessa igreja que tem endereço, dessa igreja que hoje tem CEP, CNPJ, dessa igreja que eu e você fazemos parte. Ele menciona incansavelmente em oração essa igreja local, porque ele olha para essa igreja e ele percebe que essa igreja não é uma igreja de perfeitos. A igreja visível, a igreja que está ainda labutando aqui sobre essa terra, é uma igreja que tem que ser constantemente alvo de nossas orações. Que ao mencionarmos sobre a igreja, que mencionamos em oração ao Senhor. Que ao olharmos os defeitos que a igreja apresenta, que o façamos, meus irmãos, com toda a humildade, mas com súplicas diante do nosso Senhor. Na própria carta aqui aos Tessalonicenses, Paulo ele admite isso, quando ele diz aqui no capítulo 2, que ele dava graças ao Senhor ainda por essa igreja, mas orava para que eles corrigissem as imperfeições da sua fé. Era uma igreja que não tinha alcançado a plenitude da fé ainda. Era uma igreja que tinha suas deficiências, mas ele fazia isso, buscava a perfeição da igreja de joelho. Como que está seu relacionamento com a igreja local onde você congrega, meu irmão? Como é que está a sua relação com a igreja do Senhor sobre a face da terra? Você tem separado tempo para interceder? Você tem separado tempo para mencionar sobre essa igreja do Senhor diante de Deus?
para olhar o pecado do irmão e chorar e clamar ao Senhor: Deus, corrige essas falhas. Meus irmãos, nós estamos ainda nessa caminhada de santificação. E facilmente, quando nós entramos novo na fé, novos membros, entramos normalmente apaixonados pela igreja local. Mas eu aprendi uma coisa com um pastor amigo meu, que quando ele chegou numa igreja que eu era membro lá em Vila Velha, no Espírito Santo, ele me chamou para fazer as primeiras visitas, para apresentar as pessoas. E toda visita ele falava a mesma coisa. Ele chegava e falava assim: olha, talvez vocês estão me olhando dessa distância, deve estar falando assim: nossa, o pastor é bonito, hein? Mas deixa eu fazer um teste com vocês. Ele ia se aproximando das pessoas, se aproximando. Aí ele falava assim: agora o que você está vendo que você não tinha reparado? Aí, umas pintas que você tem no rosto e tal. Agora você começa a ver as imperfeições. O que ele ensinava em cada casa que ele frequentava é que na medida que nós vamos nos aproximando, nós vamos enxergando com mais clareza as imperfeições do outro. Na medida que nós somos chamados e respondemos com obediência, o chamado à comunhão, o chamado para estar perto, nós vamos perceber as imperfeições. E facilmente, se nós não tivermos maturidade na fé, estivermos firmados no Senhor, e estivermos olhando para o recheio, para o significado que o próprio Deus dá à igreja local, nós vamos ficar frustrados. Porque aquele que chamou a igreja, que está nesse processo de santificação da igreja, não esconde que essa igreja é carente da graça de Deus. Então, se você foi enganado até hoje, meu irmão, vou te falar uma verdade aqui: somos imperfeitos. E na medida que você se aproximar, você vai ver imperfeições. Mas eu quero te encorajar, pela palavra de Deus, a não desistir da sua igreja local, a orar por ela, a mencioná-la diante do nosso Deus. É assim que nós damos graças a Deus por uma igreja modelo. Em segundo lugar, sabe como nós fazemos isso, meus irmãos? Primeiro mencionando, falando, depois depois recordando-nos. Quando você pensa em igreja, o que vem na sua memória? Paulo, meus irmãos, ele ocupava muito tempo do seu dia pensando naquela igreja dos Tessalonicenses. E o que ele pensava, o que ele recordava daquela igreja, está no texto. Ele fala: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, de 3 virtudes que sobressaíam naquela igreja. 3 virtudes que são o cerne, meus irmãos, da nossa vida cristã. 3 virtudes que Paulo mencionou já em outras cartas, dando ênfase mais em uma do que em outra, e que ele repete aqui aos Tessalonicenses. Essas 3 virtudes, meus irmãos: fé, amor e esperança. Fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes têm que estar evidente na igreja do Senhor. A igreja que é modelo tem que evidenciar essas 3 virtudes. Mas essas 3 virtudes aqui, Paulo dá uma ênfase muito especial para o adjetivo delas. Ele adjetiva essas virtudes e ele dá maior ênfase que aos adjetivos delas. Porque, em primeiro lugar, ele fala de fé, mas ele não fala somente de uma fé. Ele fala da operosidade da nossa fé. Operosidade da nossa fé. Essa palavra aqui no original significa trabalho. É o ergon. É um trabalho que derrama suor. São obras, mas não no sentido delas gerarem a fé, mas no sentido delas serem a visualização da fé. Você consegue enxergar fé? Você já viu fé? Essa fé que é invisível aos nossos olhos, que é operada diretamente pelo Deus Trino no nosso coração, que é o autor e o consumador da nossa fé. É por isso que aquele pai que desesperadamente procurava Jesus, chegou diante do Senhor Jesus, para o Senhor libertar e curar o seu filho, disse: se o Senhor pode curar meu filho, Jesus fala assim: mas eu posso todas as coisas. E ele diz assim: então me ajuda na minha falta de fé. O que está dizendo aqui não é uma fé na fé. Normalmente você fala assim: eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Tem gente que tem fé na fé.
A minha fé vai fazer isso, a minha fé vai fazer aquilo. Mas não. Fé é dom de Deus, é um presente de Deus, é uma obra monérgica, onde o próprio Senhor opera no nosso coração. Mas Paulo está dizendo aqui de uma fé que é operada de forma invisível no nosso coração, que se torna visível por meio das obras. Ele faz cor aqui com Tiago, quando Tiago fala de uma fé morta, quando Tiago fala, meus irmãos, de uma fé que o resultado dela são boas obras. Mas se o destaque aqui, meus irmãos, é de fato esse adjetivo da operosidade dessa fé, o que Paulo quer dizer com essa obra? O que Paulo quer dizer com esse trabalho? O que Paulo quer dizer com a operosidade dessa fé? Ele está dizendo, será que é assistência aos órfãos? Poderia ser. Será que Paulo aqui está dizendo dessa operosidade da fé? Será que ele está se referindo aqui a assistência às viúvas e órfãos? Poderia ser. Mas Paulo aqui, o contexto nos ajuda a saber que operosidade é essa que ele está falando. Que obras é essa que Paulo está dizendo que tem que estar alicerçada a fé, que tem que estar evidenciando a nossa fé, que tem que estar, na verdade, certificando a nossa fé. Ele está dizendo aqui, quando a gente olha para o contexto, a gente vai, meus irmãos, entender que ele está dizendo de uma obra que proclama. A operosidade da fé que Paulo está dizendo aqui é que aquele que foi alcançado pela graça, pela propagação da palavra de Deus, é aquele que agora não vive uma vida de só receber, mas é aquele também que se doa, é aquele que trabalha para o progresso desta palavra. Quando nós vemos, meus irmãos, aqui, a partir do verso 6 até o verso 10, como que esse povo se tornou modelo na região da Macedônia, propagando a palavra do Senhor, ecoando a mensagem do Evangelho. Essas obras aqui é um engajamento, meus irmãos, nessa grande obra da redenção. É um engajamento, meus irmãos, no entendimento de que nós somos abençoados para tornarmos abençoadores. Essa é a operosidade da nossa fé. E assim que Paulo fala da primeira virtude, quando ele lembrava daqueles irmãos. A segunda virtude, ele fala de um amor. Mas ele fala da abnegação desse amor. Ele fala, meus irmãos, de um amor que ele faz um paralelo, um contraste com os amores que são propagados no nosso tempo. O que é amor tão banalizado no nosso tempo? E é interessante nós pensarmos, no seminário a gente aprende, na apologética, para que nós, de fato, discorremos, discernimos o termo certo que a gente quer falar, a gente faz um paralelo, um contraste com o termo que é usado por aí. E tem um livro de um teólogo chamado Leon Morris, que ele faz esse contraste entre o amor ágape, que é escrito aqui, que é esse amor de Deus, versus o amor eros. Esse amor eros é o amor que ama aquele que é digno desse amor. O amor eros é aquele que ama para tirar proveito. Será que não é esse amor que nós estamos ouvindo sendo propagado nos nossos dias? Será que não é o amor eros que está tomando conta da nossa sociedade hoje? Esse amor que fala assim, eu amo, eu dou valor quem me dá valor. Eu só vou estender a mão para aquele que me estende a mão. Eu vou me aproximar daquele que faz um network para mim extrair aquilo que me apraz. Aquele ali pode me render alguma coisa. Será que não é esse amor que está sendo divulgado? E nós somos chamados para contrastar, meus irmãos. Nós não somos chamados para viver o amor que o mundo está vivendo, mas viver o amor genuíno, o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, o amor ágape, que é o amor
que de fato descrito aqui nessa carta é um amor abnegado, é um amor que não quer nada em troca, é um amor que prefere dar do que receber, é um amor altruísta, é um amor sacrificial, é um amor, meus irmãos, de uma entrega, é um amor que reconhece que o alvo do nosso amor não merece, nunca vai merecer, mas nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E nós só conseguimos amar se nós extrairmos da fonte do amor. Nós só tiramos energia, meu irmão, da tomada onde tem energia. Nós só podemos amar se nós estivermos conectados ao amor personificado. Deus é amor, conforme João descreve na sua carta. É só assim. É essa virtude que tem que ser enxergada por meio do nosso amor abnegado. Desse amor que é mais do que palavras, mas com ações altruístas, abnegada, ações sacrificiais, ações que apontam diretamente para aquele amor da cruz, para aquele amor que te alcançou mesmo você sem merecer, que te substituiu, que pagou a conta que para você era impagável. É esse amor que nós precisamos demonstrar no nosso relacionamento como igreja, no nosso relacionamento com nossos lares, no nosso relacionamento com o nosso próximo, o tempo todo. Amor ágape, amor abnegado. E em terceiro, meus irmãos, a terceira virtude aqui apresentada por Paulo é uma esperança. Mas veja como que ele traz o adjetivo dessa esperança: firmeza da vossa esperança. Uma esperança firme, uma esperança alicerçada. Não é uma esperança com probabilidades. Não é aquela esperança que fala, eu espero isso, mas pode acontecer e pode. Eu espero que quando eu sair desse culto aqui não esteja chovendo, mas pode chover. Alguém tem alguma dúvida disso? Isso é uma esperança alicerçada em probabilidade, em achismo. A esperança que está chamando aqui para ser uma evidência de virtude na nossa vida, como igreja modelo, é aquela esperança enraizada, aquela esperança convicta, 100% de certeza. Sabe por quê? Porque é uma esperança em Cristo Jesus. Uma esperança viva. É uma esperança, meus irmãos, que nós só esperamos a hora chegar, porque nós temos convicção do final. Todos nós temos a convicção do final. Ainda nesse primeiro capítulo aqui, aos Tessalonicenses, Paulo volta a dizer sobre essa esperança lá no verso de número 10, quando ele fala para nós aguardarmos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E dessa vez agora, essa esperança aqui, ele adjetiva ela com uma espera, mas é uma espera que é como aquela espera quando nós esperamos um hóspede chegar. Essa mesma palavra é usada assim para uma espera de hóspede. E como que você espera um hóspede? De vez em quando eu faço isso, uma surpresa, vocês ficam preparados, de vez em quando eu chego, faço uma visita, vocês sem avisar, hein? E às vezes as pessoas falam, não está preparado, pô, por isso mesmo, não quero dar trabalho. Mas quando a visita ela chega inesperadamente, encontra-nos despreparados. Mas quando nós esperamos o retorno de Cristo Jesus, como aqueles que esperam um hóspede, que dá uma geral na casa, que prepara a mesa, que fica ali ansioso, já esperando e orando, Deus abençoe com chuva para essa visita chegar. Visita agradável, né? Não estou dizendo a visita de Cristo